News. Entrevista. E agora a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News, e hoje vamos falar sobre Setembro Amarelo, né? Que é o mês aí do fortalecimento das ações nessa campanha de prevenção aí ao suicídio, né? E temos a área da saúde que trabalha com essa situação e também a área de assistência social, que é hoje o tema aqui também no nosso jornal. Para isso estamos recebendo aqui a Alessandra Kecknet, ela que é secretária de assistência social aqui do município de Itaió, e também a Camila Golim, ela que é psicóloga da Proteção Social Especial e da Secretaria de Assistência. Vou começar aqui com a Alessandra. Alessandra, a importância, né, da Secretaria de Assistência Social envolvida, engajada nesse tema, né, da questão vamos falar assim, né, do suicídio, a prevenção do suicídio, né, com todos os seus equipamentos aí e com todos os seus setores, né, envolvidos nessa situação. Bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Ezequiel. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação enorme estar aqui novamente. Agradeço imensamente o convite, né, de estar chamando a Secretaria de Assistência para a gente prestar essas informações que são de suma relevância, né? Então, o Setembro Amarelo, ele é um tema bem importante dentro da política pública, né? Normalmente, ela é prevista na política de saúde com mais intensidade, até visto as questões que são mais voltadas para o tratamento mesmo, né, de um paciente, de uma pessoa que tenha tentado o suicídio, ou mesmo um familiar, alguém que conviva com um paciente que tenha, né, chegado a esse ponto, né. Depois a Camila vai provavelmente falar a questão da onde gerou o Setembro Amarelo e tal, né, e aí vai dar mais detalhes. Então, a assistência social, ela não tem o viés de tratamento, de psicoterapia, digamos assim, né? Os profissionais da área da psicologia que atuam dentro da política de assistência é um outro viés. Porém, a questão do Setembro Amarelo, ela implica diretamente, né? Porque aquele paciente, aquele cidadão, usuário, enfim, que está sendo atendido, acompanhado dentro de qualquer equipamento da política de assistência, pode ter uma questão, né, de ideação, pode ter um familiar, pode ter um conhecido. Então, a gente sempre fala que as pessoas elas não acessam apenas uma política pública, elas acessam as diversas, né? Então, para todas elas, a gente precisa ter esse entendimento e esse preparo para atender e direcionar da melhor maneira, né? E até a nível de estado, o CRAS, né, os CRAS de todo o estado estiveram aí com esse tema também, trabalhando várias ações também nos municípios. Não só o CRAS, mas como você comentou, né, vários equipamentos dentro da assistência social, né? Isso. O CRAS é o nosso equipamento que a gente fala, a porta de entrada, né? É o ISF da assistência social. Então, ele trabalha basicamente a prevenção, né? Então, sim, eles fazem essas campanhas, né? Alguns municípios têm forte isso, às vezes em parceria com outras políticas públicas, justamente para conscientizar, né? Porque mesmo que não seja feito o acompanhamento individualizado, é importante tratar do tema, esclarecer e levar informação e até viabilizar, porque muitas pessoas chegam para atendimento dentro dos diversos equipamentos da assistência, trazendo essa problemática, eu estou desanimada, já tentei me matar, e aí vai pensar, nunca procurou auxílio. Então, a gente, enquanto política da assistência, nós vamos encaminhar, direcionar, você, né, viabilizando o direito dela, você vai no SF, faz o encaminhamento, conversa com o médico, encaminha para o especialista. Então, a gente atende também, né, diretamente e indiretamente pessoas com essa problemática. Legal, até porque a Alessandra também é psicóloga também, né? Sim, Essa profissional também atua nessa questão também. Camila Golim, psicóloga aí, atendendo também na questão da proteção social especial e dentro da assistência, a Secretaria de Assistência Social. Camila, como a Alessandra colocou, a secretária colocou aí a questão, como surgiu, né, o Setembro Amarelo. Hoje os meses são identificados aí com cores para tratar de certos assuntos, e aí tem o Setembro Amarelo também, né? E agora envolvendo também essa questão, vários fatores sociais que podem levar aí ao suicídio. Então é um tema muito importante para se discutir nesse momento. Bom dia, seja bem-vindo aqui a Taió e também aqui a Demais FM. Muito obrigada, bom dia a todos. Inclusive, hoje faz um ano que eu tô aqui em Taió, comemorando também. Vamos comemorar. Então, aqui no Brasil, os meses eles são identificados por essas cores, né? Justamente para que as políticas públicas tenham esse direcionamento do que tratar ao longo do ano. Então, o Setembro Amarelo,
No Brasil, ele é uma campanha do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, junto com a Associação de Psiquiatria e o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, né? E aí a gente tem, todo ano, essas 3 entidades fazem os direcionamentos daquilo que a gente vai tratar. Mas o Setembro Amarelo não surgiu aqui no Brasil, ele surgiu lá nos Estados Unidos, que foi um adolescente que morreu por suicídio. E ele tinha um Mustang amarelo, que era a marca do rapaz. E ele era um rapaz que era bem ativo na comunidade, na escola. Eu não lembro agora exatamente a cidade, mas essa história é fácil de a gente pesquisar e encontrar, né? E aí, quando ele morreu por suicídio, foi um baque, né, para toda a região, para toda a escola, para toda a comunidade, cidade que ele morava. E os amigos dele, então, na celebração fúnebre e por alguns dias, fizeram laços amarelos e cartões amarelos para distribuir para as pessoas, justamente numa tentativa de conscientizar. Porque se esse rapaz, que é o Mike, né, que era ativo, ninguém imaginava que ele sofria, que ele tinha um sofrimento psíquico ali, quantas pessoas não poderiam ter igual ele, né? E a gente sabe, né, a gente que é da área da psicologia, que infelizmente ainda existe muito preconceito em procurar auxílio, em procurar ajuda, né? Todo mundo, eu costumava brincar quando era professora, né, que se alguém quebra o pé, vai reto no ortopedista. Se alguém machuca a mão, vai direto no médico. Agora, se a pessoa tá em sofrimento psíquico, ela vai na igreja, ela vai fazer compra, ela vai viajar, ela dá toda uma volta até realmente buscar um profissional. Então, na nossa sociedade ainda é bem difícil alguém que tenha essa consciência, essa tranquilidade de procurar um auxílio da psicologia, né? Então, a gente precisa realmente, o Setembro Amarelo vem aí para isso, né? Pra gente não olhar só para um final trágico, que é uma morte por suicídio, mas para a gente olhar para todo esse contexto e para todo esse entorno para que a pessoa não chegue a esse ponto. Né? E pode chegar num final trágico, né? Infelizmente, né? Mas existem sinais, existem mostras aí de que a pessoa está com algum problema de repente, né? E muitos não demonstram isso, né? Sim. Não tem como você perceber muitas vezes, né? É que cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa manifesta os sintomas de alguma forma, mas existem sim algumas coisas que são sinais de alerta, né? Quando a pessoa fala constantemente que não aguenta mais, ou que não sabe como continuar, ou que tem discursos que caminham para isso, quem tá em volta tem que ter esse olhar atento para conseguir perceber e identificar que a pessoa precisa de ajuda. E como você comentou antes, Ezequiel, existem inúmeros fatores, né, que trazem o sofrimento psíquico. A gente que é da assistência social, a gente sempre vai falar um pouco mais sobre o contexto social mesmo. Exatamente. Porque a depressão, a ansiedade, os transtornos psicológicos de modo geral, eles não são unicamente biológicos, né? Eles têm outras questões que vão levar a isso. Por exemplo, a OMS, desde 2015, ela reconhece a pobreza e a vulnerabilidade social como um fator de risco. Né? Então, a pessoa não saber se ela vai ter dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a conta de luz, para comprar roupa para os filhos, né? Ou então a pessoa que perdeu o emprego, né? De 2020 para cá, o fator do desemprego é um fator de risco muito alto para mortes por suicídio. Justamente porque a pessoa perde o emprego e ela perde o rumo da vida, como se diz. Algumas principalmente pessoas mais velhas, que sempre trabalharam numa mesma carreira, elas têm mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Então, hoje a Associação Mundial de Saúde, ela reconhece a pobreza, o desemprego e a não vinculação familiar ou social como os principais fatores de morte por suicídio. Veja bem, não são fatores do indivíduo. Não é uma pessoa que tem uma predisposição à depressão ou que tem uma predisposição a algum outro transtorno. São questões do entorno que levam a isso, né? Então, eu vejo muito, assim, o nosso papel na assistência em reconhecer esses fatores, claro. Porque a assistência nada mais é do que a gente trabalhar na garantia de direito. Né? E trabalho, moradia, até mesmo a questão de renda, a seguridade de renda, é uma garantia de direito, né? Claro. É um direito de todos. Claro. E essa questão social, né, como você colocou aí, e aí como a secretária comentou, a questão da saúde, que aí vai procurar a saúde. Vocês vão encaminhar também, né, para que seja atendida aí
existe essa parceria, né, de atendimento, né, secretária? Isso, exatamente, porque, como a Camila bem falou, a gente vai, enquanto política de assistência, enquanto psicólogo inserido na política de assistência, ele é esse profissional inserido justamente para isso, para identificar essas questões e aí fazer os encaminhamentos, porque nós não vamos poder tratar, né, porque quando a gente fala em morte por suicídio ou tentativa de suicídio, porque a gente tem aí estatísticas apontando, né, que no caso do homem, o homem é o campeão em suicídio, ou seja, ele premedita e ele consegue normalmente executar, Sim. e a mulher é campeã em tentativa, porque às vezes ela tenta e não consegue. Então, a gente escuta muito assim, muito do senso comum, mas faz isso para chamar atenção, mas é isso aí porque não tem o que fazer. Então, existem também muitos mitos em torno do que é um sintoma depressivo, ou um transtorno depressivo, ou qualquer outro tipo de transtorno, esquizofrenia, bipolaridade. Existem vários transtornos que não tratados, não identificados e não acompanhados podem gerar surtos e sintomas de ideação. Então, a gente não tem, enquanto política de assistência, como a tratar isso. Então, a gente precisa encaminhar para a política de saúde, que aí vai ser o médico psiquiatra, há casos que precisa de internação. Sim. Então, acompanhar tudo isso via política do SUS, para que aí, né, e aí a gente vai continuar o acompanhamento também, no sentido de viabilizar e perceber. Está fazendo acompanhamento? Está conseguindo ter acesso? Porque, às vezes, uma consulta psiquiátrica demora um pouco mais, né? Então, às vezes, não dá para esperar somente a consulta, se está muito alto o sintoma, se está muito latente, encaminhar para uma internação, né? Que a gente tem aqui a referência, que é o Hospital Samária, para a ala psiquiátrica. Então, tem todas essas questões que, como a Camila bem falou, é multifatorial, é macro, é muito para além de somente o sujeito sozinho manifestar aquilo, né? Sem dúvida. Bom, teríamos muitas situações aí para comentar nessa questão da entrevista. Agora, Camila, para a gente fechar, quanto assistência social, como psicóloga, como profissional que atua nessa parte, né, social, a parte vendo as famílias e também o próprio convívio, né, dessas famílias aí, situação de vulnerabilidade e tudo mais. Que mensagem, que recado que deixaria nesse momento aí para essa questão, né, de olhar para essa questão para realmente combater e impedir aí essa questão do suicídio e principalmente não só nesse mês, mas sempre. Né? Claro, eu acho que o Setembro Amarelo ele é o mês de chamar atenção, mas a gente tem que cuidar da vida o ano todo, Sim. né? Acho que o que mais eu poderia deixar de recado, né? Apesar de ser o chover no molhado, né? É o buscar ajuda. Se a gente não... Se tem alguém ouvindo que não sabe, que nunca buscou uma psicoterapia, nunca buscou um profissional de saúde mental, busque se informar, Claro. né? Não só aqui no nosso município, mas todos os municípios têm esses serviços que a gente comentou aqui, né? Todo município tem serviço de saúde, todo município tem serviço de assistência social, né? Às vezes você não sabe como buscar, onde buscar um profissional, ou que caminho seguir, procura um profissional de confiança, que ele vai saber te orientar. Às vezes não é nem pra você, mas é pra alguém que você convive, alguém que você tá vendo que tem uma mudança de comportamento, que tem alguma coisa, né? Eu sempre falo do CRAS e do postinho de saúde, porque é onde as pessoas mais frequentam, onde a gente tem acaba tendo mais um contato mais próximo. Então, independente se é no CRAS, a pessoa que vai te atender vai saber te orientar. Se tem um postinho de saúde que você vai, né, conversa com a enfermeira, ela também vai saber te orientar. O importante é saber que você não precisa sofrer sozinho, ninguém precisa sofrer sozinho. Independente de... eu já pensei nisso faz muito tempo, ou eu tô pensando nisso agora... Busca ajuda, busca suporte, que a gente, de qualquer política pública, vai estar aí para conseguir orientar e passar por esses problemas, né? Por essas situações difíceis que a gente sabe que acomete todo mundo. E tem o CVV também, né? Isso. Importante ressaltar aqui o excelente trabalho dos voluntários também, né? Isso, e muita gente não sabe como o CVV funciona, né? O CVV hoje ele tem o 188, né? Que é onde a gente pode ligar quando a gente estiver num momento precisando de alguém para conversar, mas também tem chat no WhatsApp e pelo site você também consegue acessar. Legal. E o CVV são voluntários, mas são voluntários que receberam treinamento para lidar com a situação de crise e para lidar com pessoas que estão buscando ajuda, né? Então eles também com certeza sabem orientar. Verdade. Camila Golim, obrigado pela sua participação aqui, né? Esperamos que não aconteçam casos aí, mas que alguém procurar vocês, eu tenho certeza que será bem recebido, bem atendido
E uma boa conversa sempre né, pode se evitar uma tragédia ou um fator mais grave no final, né? Sim. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Valeu. Alessandra, secretária de Assistência Social aqui de Itaió, obrigado também pela participação. E com certeza, né, todos os setores aí da assistência social aqui do município estão à disposição, né, de todos que queiram procurar e buscar essa informação, esse apoio, essa ajuda, né? Exatamente. É importante ressaltar que às vezes a gente pensa assim, psicólogo é coisa para louco, eu não tô, só uma fase, vai passar. Não, não é sempre assim, tá? Então, assim, o que eu posso deixar de recado para as pessoas é o seguinte, preste atenção nos seus sentimentos, no sentido que todo mundo, né? A gente não acorda disposto todo dia, não está feliz o tempo todo, nem triste o tempo todo. Agora, se eu tenho uma tristeza, um sintoma assim meio desgostoso com praticamente tudo, por muito tempo, se perceba, né? Não custa, né? E realmente não custa, a política pública está aí, é política pública, não custa buscar uma orientação, pelo menos uma informação. Pode ser que não seja nada, pode ser que seja uma coisa pontual, pode ser que sim, mas pode ser que não. E normalmente as pessoas que chegam ao suicídio ou à tentativa, a gente sabe pelo nosso trabalho, pelo conhecimento e pela própria estatística, que normalmente isso não acontece do dia para a noite. Ninguém acorda e, eu tive uma ideação suicida. Não. É um processo que vai se construindo e não é olhado para aquilo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e a assistência social está à disposição para a população nesse sentido. Imagina, seja sempre bem-vindo aqui, trazendo sempre informações aí da nossa assistência social. Obrigada. Essa foi a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News.